Olá pessoal, sou Tatiana da Multipolo Gestão Contábil. Vim aqui hoje para falar um pouquinho para você sobre a MP 936, tá? O que é a MP 936, né? Então ela é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, tá? E ela trouxe pra gente algumas medidas, né? Quais são as medidas? Veio o benefício emergencial, veio a redução proporcional de jornada de salário e veio também a suspensão temporária do contrato. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? A criação do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, né? Então, mais para frente até eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe desse benefício para vocês poderem entender melhor, tá? E o que acontece? Só também antecipando um pouquinho. Esse benefício, ele é a parte que o governo vai estar ajudando, né, no repasse do valor que a empresa vai estar reduzindo ali da jornada, automaticamente também do salário ou até mesmo da suspensão. Então, para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse benefício, tá? E também, né, colocando que esse benefício, ele vai tomar de base, né, o cálculo do seguro-desemprego e onde ele vai ter um limite, um teto, né, que vai chegar no valor de 1.813,03. Então, agora adiante, vamos falar um pouquinho sobre a redução proporcional de jornada de trabalho, tá? Aqui, então, como eu falei, né, vai ter essa opção da redução, onde que vai estar reduzindo a jornada automaticamente o salário também. E ele tem 3 tipos de redução, tá? Então tem 25%, 50% e 70%. E essa redução também ela tem um prazo máximo de até 90 dias para ser dado esse tipo de redução, tá? Então, para explicar um pouquinho como é que vai funcionar a questão da redução da jornada, tá? Eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês entenderem um pouco. Então, assim, a empresa reduzindo 25% da carga horária e do salário do funcionário, tá? Vai ter esse repasse, esse 25% que ela reduziu, vai vir através do benefício emergencial, tá? Então, que o governo vai estar repassando para o funcionário, né? Só que quem que tem direito a estar fazendo esses acordos, né? Então, nessa tabela aqui a gente vai entender um pouco, tá? Então, 25%, todos os empregados podem fazer um acordo individual ou coletivo também, né? Se eu reduzir 50%, 50% do valor que vai ser pago através do cálculo do seguro-desemprego, que logo em seguida eu vou passar a tabelinha do cálculo do seguro-desemprego também, como é que vai funcionar, tá? Então, só para vocês entenderem, se eu reduzir 50%, né, quase todos os funcionários vão ter direito ao acordo individual, a empresa fazer um acordo individual direto com os funcionários. Tem aqui uma situação que os empregados que receberem até 3 salários mínimos, no caso 3.135, ou acima de 12.202,12 com um diploma de nível superior, tá? Eles têm o direito de fazer o acordo individual. Já a faixa etária que ficar no meio desse valor, então o valor de salário acima de 3.135 e abaixo de 12.202, ele fica nesse nível intermediário, que o que acontece? Quem tiver nesse nível intermediário só através de acordo coletivo, tá? Né? Ou convenção coletiva. Então, não tem como tu fazer um acordo individual empresa-funcionário, vai ter que fazer coletivo envolvendo daí o sindicato, tá? Na questão dos 70% de redução, né, ele continua o cálculo também em cima do seguro-desemprego, e aqui também vai acontecer a mesma situação, tá? O salário que ficar intermediário, ele cai no acordo coletivo. O que ficar
Até 3 salários mínimos, que é o 3.135, ele cabe o acordo individual, e acima de 12.202,12 com diploma de nível superior, ele cabe o acordo individual também. Agora, explicando um pouquinho como é que vai funcionar o cálculo do governo para o repasse, tá? Então, a gente tem 3 faixas, tá? A primeira faixa é até R$ 1.599,61. O salário até R$ 1.599,61, tá? Vai ser aplicado 80%. Esse é o valor que o governo paga de seguro-desemprego, tá? Então, quando a pessoa vai lá e encaminha o seguro-desemprego, esse é o cálculo para saber o valor que ela vai receber de seguro-desemprego em cima do salário dela. Então, aqui, o que acontece? Por exemplo, eu tenho um salário de R$ 1.200, tá? Eu tenho um salário, vou dar um exemplo aqui para vocês. Desculpa, 1.500, eu fiz já um cálculozinho aqui para passar. Então, eu tenho um salário de R$ 1.500, tá? Eu vou aplicar, vamos fazer o exemplo começar com 25%, tá? Então, esse funcionário meu vai ser aplicado uma redução de 25%. Então, eu tenho um salário de R$ 1.500, vou aplicar 25% em cima de 1.500, tá? E o 1.500, ele tá dentro dessa primeira faixa aqui, certo? Então, eu vou pegar R$ 1.500, vou aplicar 80%, né? E vou chegar no valor. Aí, cheguei no valor de R$ 1.200. Em cima do R$ 1.200, eu vou aplicar os 25%, que é os 25% que o governo vai pagar em cima do salário dele, certo? Então, o que o governo vai repassar para ele, 25% dos 1.500, vai ser R$ 300. A empresa, o que ela vai fazer? Ela vai aplicar, que a diferença, no caso, é 75% que ela vai pagar do salário, né? Porque ela está reduzindo 25%. Então, ela vai pegar o valor de R$ 1.500 e vai aplicar 75%, onde ela vai chegar no valor de R$ 1.125. Então, ela vai pegar o 1.125 para saber quanto que o funcionário vai receber no total, né? Ele vai pegar 1.125 mais os R$ 300, ele vai receber um valor total de 1.425. O salário dele era 1.500, ele vai receber 1.425, tá? Então, agora vamos fazer um exemplo aqui da segunda faixa. O meu salário é acima de 1.599, até 2.666,29 vai se aplicar esses passos aqui, né? Então, a média salarial que exceder 1.599,61 multiplica-se por 0,5 e soma-se a 1.279,69. Então, eu tenho um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho um salário de R$ 2.000, tá? Então, e vou aplicar também, vamos fazer 50%. Então, reduzir 50% da jornada desse meu funcionário, o salário dele R$ 2.000. Eu vou pegar R$ 2.000 menos 1.599, aqui, 1.599,61, que é a minha base, né? A diferença que eu tive, que foi R$ 400,39, eu vou multiplicar por 0,5, que eu vou ter um valor de R$ 200,19, vou somar com 1.279,69, que eu vou ter um valor de R$ 1.479,88. Cheguei na minha base. Agora eu vou aplicar os 50%, que é 50% em cima disso que o governo vai estar pagando. 50% deu R$ 739,94. Sendo que a empresa, né, vai pagar os outros 50% em cima de R$ 2.000, que vai ser R$ 1.000. Então, o que o empregado vai receber? Ele vai receber R$ 1.000 da empresa, mais R$ 739,94 do governo, um total R$ 1.739,94. O salário dele é R$ 2.000, tá? Próxima faixa. Então, agora eu tenho um salário acima de R$ 2.666,29, né?
O valor fixo nessa faixa aqui é 1.813,03. O que significa, por exemplo, o meu salário é de R$3.000. Então, vai aplicar nessa faixa aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui, tá? E eu tenho a redução de 70%. Vamos fazer a última faixa lá também. Então, eu tenho R$3.000 e a empresa está reduzindo 70%. Pego os R$2.000, né? Que na verdade, aqui, independente do valor que for acima disso aqui, o meu teto que eu vou receber vai ser 1.813,03. Tá? Então, aqui eu vou aplicar direto o 70% em cima de 1.813,03. E os 30% dos R$3.000 a empresa vai aplicar, tá? Então, deixa eu passar aqui para vocês o cálculo como ficou. Então, em cima de 1.800, em cima, o 70% ficou R$3.000 igual a 900. R$3.000 aplicando os 30% da empresa, ficou R$900 a parte da empresa, tá? E o repasse do governo, o valor é 1.866,40, né? Então, aqui, aí eu tenho que aplicar 70% em cima de 1.866,40, que vai ser o total que o funcionário vai receber. Então, assim, gente, infelizmente, um pouco vai ser perdido, tá? Então, ele não vai receber 100% o salário dele, né? Até porque o líquido dele também não dá exatamente isso, né? Nesse caso aqui, não vai estar sendo descontado INSS, a empresa não vai estar pagando FGTS, tá? Esse período aqui, né, ele vai estar sendo um período assim que ele não vai estar contribuindo nessa redução. Claro, a parte da empresa vai estar sendo recolhido normal, mas a parte que ele recebe do governo não. Então, no final das contas, quase se for somar, vai dar o que ele estava recebendo mesmo. Um pouquinho sempre vai ter de perca, tá? Então, passando para o próximo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a suspensão temporária do contrato, tá? Essa suspensão temporária do contrato, o que significa? Tá sendo suspenso, então quer dizer que tá sem trabalho, sem salário, né? Então ele não vai estar trabalhando nesse período, que eu tenho um período máximo de 60 dias. A suspensão, no máximo, posso dar ela até 60 dias. A redução eu posso no máximo dar até 90 dias, tá? Posso intercalar? Posso. Posso começar 30 dias, vou dar suspensão, ok. Ainda não deu, mais 30 de suspensão. Tá voltando aos poucos, os outros 30 dias eu posso dar de redução. O total, sendo a soma deles, tá? Não pode ultrapassar a 90 dias. A suspensão específica, só ela, é no máximo 60. A redução, no máximo 90, mas ela intercalando com a suspensão, também o total não pode ultrapassar os 90 dias, ok? Então, no caso aqui da suspensão, o que vai acontecer? O governo vai estar repassando 100% o valor, tá? Utilizando aquela tabelinha lá que eu mostrei anteriormente para vocês do seguro-desemprego. Então, dependendo do salário e a faixa que caiu o salário do funcionário, vai ser aquele repasse ali que o governo vai estar fazendo 100%. Ali a gente estava fazendo o cálculo reduzindo 25, 50, 70, né? Mas no caso daí ele vai pagar 100% no cálculo daquela tabelinha ali. Como se fosse encaminhar o seguro-desemprego e ele receber o seguro-desemprego em cima do último salário dele, tá? Então a suspensão é assim que vai acontecer. E também
nesse período, o que acontece? Na suspensão, as empresas elas têm a opção de, se elas quiserem, se elas puderem, né, tá mantendo os benefícios que os funcionários já recebiam, elas podem estar mantendo, tá? Plano de saúde, né? Então, outras coisas que estavam sendo paga para o funcionário nesse período de suspensão, elas podem optar por estar mantendo isso, a parte do salário daí é o governo que vai estar repassando. Só que também eles não vão estar trabalhando, não vão estar na empresa. Outra coisa, esse período da suspensão, realmente, nesse caso total, não vai ter recolhimento de INSS, tá? Então, aqui fica a cargo do funcionário, ele fica com a opção de, mas eu não quero perder esses 2 meses sem contribuição, né, para aposentadoria, enfim. Ele pode fazer a opção por recolhimento facultativo, o autônomo facultativo, ele pode estar recolhendo esse período que ele tiver em suspensão, mas é a cargo dele, se quiser, não é obrigatório também, tá? Aí nós temos também a questão da ajuda compensatória mensal, tá? Aqui ela tem uma situação específica. A empresa com receita bruta superior a 4.800.000 pagará 30% no caso de suspensão do contrato. Então, nesse caso, né, a empresa que tiver esse faturamento aqui, essa receita bruta, tá? Ela vai ter que pagar, a título de uma ajuda compensatória para o funcionário, 30% do salário dele, mesmo que ele esteja suspenso. Por exemplo, a empresa suspendeu, mas ela tá nessa condição aqui de faturamento, tá? Ela tem que ainda repassar 30% do salário dele, né? Então, não vai ser uma suspensão total, tipo, tá suspenso, não pode trabalhar, mas vai ter ainda essa questão que a empresa vai ter que ajudar a pagar, tá? Com 30% e 70% o governo vai estar repassando naquela situação lá do seguro-desemprego. A estabilidade. Então, com toda essa situação, suspensão, redução, tá? O funcionário, ele vai ter uma estabilidade. Então, quando ele retornar, tá? Quando ele retornar, ele vai ter, por exemplo, eu fiquei 60 dias suspensos. Vou retornar, eu tenho 60 dias de estabilidade, tá? Na empresa. Eu tive redução de carga horária, 30 dias, retornei, eu tenho 30 dias de estabilidade. Fiquei 90 dias com redução, retornei, eu tenho 90 dias de estabilidade na empresa. O que acontece? Por exemplo, preciso demitir, não tem como eu segurar esses 90 dias, esses 60 dias o funcionário. O que vai ocorrer? Vai ter que pagar uma indenização, tá? Então, indenização em caso de dispensa sem justa causa dentro da estabilidade. Lógico que se ocorrer uma justa causa, né, normal, você pode demitir sem ter que indenizar. Agora, houve uma situação que a empresa precisou mandar embora e não tem justa causa, ela vai ter que pagar uma indenização, tá? Então, assim, redução de 25%, por exemplo, era na redução, né? Vai ter que pagar 50% dos salários devido. Por exemplo, 60 dias de estabilidade. Eu voltei e já precisei demitir, tá? Então, eu teria ainda 60 dias para pagar. Eu vou ter que pagar 50% do salário desses 60 dias que ele teria direito para receber, porque ele teria estabilidade. Redução de 50%, vai ter que pagar 75% dos salários devidos, tá? Redução de 70% ou suspensão vai cair na mesma, 100% dos salários devidos. Então, se era redução de 70% ou se estava totalmente suspenso, a indenização é 100% do salário que ele teria direito, né, na estabilidade. Então, 30 dias... em cima desses 30 dias, era 60 dias, em cima desses 60 dias, do que falta para terminar e no que você tá mandando ele embora, tá?
Tem a parte agora da comunicação, como é que ela funciona, né? Então a gente precisa encaminhar ao empregado o acordo de suspensão ou redução. Ele tem um prazo de 2 dias de antecedência. Então a empresa decidiu que ela vai precisar suspender. Ela monta lá o acordo certinho, manda para o funcionário dentro desses 2 dias de antecedência. Por exemplo, ela vai querer começar. A partir de segunda-feira vai começar a valer essa redução, essa suspensão, né? Então, 2 dias antes, na quinta-feira lá, ainda eu tenho que mandar, né, esse acordo, o que eu tô querendo combinar com o funcionário para ele ficar ciente, para ele ler, para ele estar ciente e ele assinar. A partir do momento que ele assina, né, tem 48 horas, então 2 dias seguintes que vai começar a valer, tá? Preciso também informar ao Ministério da Economia um prazo de 10 dias da celebração do acordo. A celebração do acordo é a partir do momento que foi assinado, 2 dias para frente ele tem validade, né? Então ali é a celebração do acordo. Então a partir da celebração do acordo, eu tenho 10 dias para estar encaminhando para o Ministério da Economia. A mesma coisa para informar ao sindicato. Eu tenho que informar para o sindicato um prazo de 10 dias também da celebração, tá, gente? Não é homologação, e sim é uma comunicação, uma informação que você tem que prestar pro sindicato. Então seria isso, né, que eu tinha para passar um pouco sobre a MP 936. Aqui tá os nossos contatos, né? E espero que tenha sanado algumas dúvidas, não sei se talvez levantei mais algumas, mas enfim, tem o nosso canal aqui do YouTube, tem o Instagram, tem o meu WhatsApp, tá? Vocês podem estar entrando em contato com a gente se ficar alguma dúvida, ainda tiver mais algum questionamento para fazer, estamos aí à disposição para estar respondendo vocês. Legal? Obrigada!